Imagine, por um momento, que uma parte de toda a história da humanidade, desde as pinturas rupestres até os manuscritos medievais, simplesmente desaparecesse. Inimaginável, certo? Mas e se eu dissesse que algo similar está acontecendo agora, com a nossa própria história, a nossa memória coletiva, que está cada vez mais armazenada em um formato que consideramos seguro, o digital. No século XXI, a avalanche de dados digitais é sem precedentes. Fotos, vídeos, documentos, e-mails, redes sociais. Boa parte do que define a nossa era está em bits e bytes. Mas ao contrário do que muitos pensam, o digital não é eterno. Ele é frágil, suscetível à obsolescência e à perda. Nesse documentário, exploraremos um desafio silencioso, mas monumental: a preservação de mídias digitais. Mas o que exatamente significa preservar mídias digitais? Não é simplesmente fazer uma cópia de segurança ou um backup. É um processo complexo que vai muito além de um Ctrl+C, Ctrl+V. A preservação digital busca garantir que o acesso e a integridade de informações digitais sejam mantidos ao longo do tempo, apesar das mudanças constantes em softwares e hardwares. Historicamente, a preservação de mídias físicas, como livros e documentos, focava em técnicas de conservação e restauração. Pense em bibliotecas e museus com seus ambientes controlados e especialistas dedicados a manter objetos intactos há décadas ou até mesmo séculos. Com o digital, a natureza do desafio muda drasticamente. Não é apenas o suporte físico que se degrada, mas a própria capacidade de acessar o conteúdo. Para entender o desafio da preservação digital, precisamos conhecer a evolução das mídias que armazenam nossos dados. Tudo começou em 1951, com o Uniservo, a unidade de fita magnética para o computador Univac 1. Devido à composição de fósforo e bronze com revestimento metálico, essas fitas tinham uma vida útil de apenas 10 a 20 anos, sendo extremamente suscetíveis à oxidação, o que tornou impossível restaurar muitos dos dados que foram armazenados nesse formato. Essa tecnologia ainda evoluiu bastante, com as fitas VHS, Video Home System, e, por fim, fitas LTO, que se tornaram uma ótima alternativa para o armazenamento de grandes volumes de dados com baixo custo. Alguns anos depois, em 1960, a IBM lançou o Hamac 305, o primeiro dispositivo com discos magnéticos. Os discos magnéticos, que evoluíram para os HDDs que conhecemos hoje, ofereciam acesso aleatório aos dados. Você podia ler qualquer arquivo em qualquer momento. Os HDDs continuam sendo uma das formas mais comuns de armazenamento até hoje, com alta densidade de memória, ótima vida útil e velocidade de leitura razoável. Mas a história não para por aí. Em 1979, surgiu o Laserdisc, o primeiro disco óptico comercial. A qualidade de imagem e som era superior ao dos VHS, mas seu custo era muito alto. Isso mudou com a chegada dos CDs em 1982 e dos DVDs em 83. Esses formatos se massificaram, permitindo que mais pessoas tivessem acesso à tecnologia. A evolução continuou com o Blu-ray Disc em 2003, que conseguiu aumentar significativamente a capacidade de armazenamento, até 200 GB. No entanto, o armazenamento em disco óptico é muito custoso para fins de preservação. Os discos têm baixa densidade de memória e são extremamente suscetíveis a danos externos, riscos, trincas,
condições ambientais inadequadas, que podem danificar permanentemente a legibilidade. Por fim, temos o último avanço em armazenamento digital, o armazenamento em nuvem, que, apesar de surgir na década de 1980, só foi se popularizar após 2006, quando seus problemas de baixo grau de armazenamento e alto custo foram resolvidos. Essa tecnologia apresenta tanto prós quanto contras bem claros para a preservação digital, já que é uma excelente forma de se superar a barreira geográfica para a preservação, mas também traz diversos riscos relativos a ataques cibernéticos de diversos tipos. A Carta da Unesco sobre a Preservação do Patrimônio Digital reconhece um princípio fundamental. O patrimônio digital é inerentemente ilimitado pelo tempo, geografia, cultura ou formato. É ao mesmo tempo específico de uma cultura, mas potencialmente acessível a todas as pessoas do mundo. Um dos princípios mais importantes é que os materiais não podem ser considerados preservados se seu acesso for perdido. Mas isso envolve lidar com ameaças em múltiplos níveis do objeto digital. A Unesco, em colaboração com pesquisadores e organizações internacionais, identificou 4 camadas essenciais. A primeira é o objeto físico, o suporte no qual as informações estão armazenadas, disco rígido, pendrive, servidor ou até mesmo fita magnética. Um objeto digital armazenado em uma única instância física está suscetível à perda irreparável. É por isso que é necessário armazenar em múltiplas instâncias em locais geograficamente distintos. A segunda é o objeto digital, os dados brutos armazenados no invólucro. Isso inclui a integridade do conteúdo, com a quarentena de arquivos com vírus, reparo de arquivos corrompidos e verificação constante de cada arquivo. A terceira é o objeto conceitual, a forma com a qual percebemos e interagimos com o material. É a disposição sensorial, gráfica, auditiva ou uma combinação delas. Essa camada é especialmente vulnerável, porque atualizações de software ou hardware, mesmo que pequenas, podem causar disparidades visuais nos arquivos. A quarta camada é o objeto essencial, os metadados e o contexto. É o conjunto de informações sobre o arquivo, seu formato, nome, data de criação e local de armazenamento, por exemplo. Esses são dados cruciais porque, diferentemente de obras físicas, objetos digitais dependem de sua funcionalidade prática. Garantir o contexto adequado é essencial para sua compreensão futura. A preservação digital não é uma tarefa simples. Ela é permeada por desafios complexos que podem ser categorizados em 3 grandes áreas: logística, tecnológica e legislativa. Comecemos pelas dificuldades logísticas. A quantidade de dados produzidos diariamente é astronômica. Gerenciar, catalogar e armazenar essa massa de informação exige infraestrutura e recursos humanos e financeiros. Além disso, os modelos de financiamento únicos são inadequados para responder às necessidades persistentes de preservação a longo prazo. As organizações frequentemente enfrentam falta de financiamento adequado e falta de conhecimento especializado. Em seguida, temos as dificuldades tecnológicas, talvez as mais visíveis. A obsolescência é a inimiga número 1 da preservação digital. Hardware se tornam obsoletos rapidamente,
e softwares importantes desaparecem sem aviso prévio. Há também o desafio do volume crescente de objetos digitais criados, que exacerba os problemas tecnológicos. O armazenamento digital ficou mais barato com o tempo, mas há custos significativos de longo prazo para armazenar e manter este volume de objetos digitais, mesmo que parcialmente. Por fim, mas não menos importante, as dificuldades legais. Questões de direitos autorais e propriedade intelectual são um campo minado. Para preservar um arquivo digital, é necessário fazer cópias, migrar formatos e até mesmo emular ambientes de softwares antigos. Mas quem detém os direitos sobre essas cópias? A legislação muitas vezes não acompanha a velocidade da inovação tecnológica, criando lacunas e dificultando ou até mesmo impedindo a preservação de mídias digitais. A DPC, Digital Preservation Coalition, mantém uma lista atualizada chamada Global Bit List, que classifica materiais digitais de acordo com o seu risco de perda. Dentro dessa lista, os jogos 100% online ocupam a categoria criticamente ameaçado, a segunda mais grave classificação da DPC. E esse risco só aumenta a cada ano. Mas o que exatamente são jogos 100% online? São aqueles que dependem do acesso à internet em tempo integral para funcionar adequadamente. Seus principais representantes são os jogos multijogador, como Fortnite, World of Warcraft e League of Legends. Aqui, não estamos apenas lidando com obsolescência tecnológica ou degradação de mídia. Estamos lidando com questões de propriedade intelectual, modelos de negócio e direitos autorais, que praticamente impossibilitam a preservação digital. Vamos começar pela questão legal. De acordo com a Lei Brasileira de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 1998, a reprodução e edição legal de uma obra só pode ocorrer mediante autorização prévia e expressa do autor. O problema? A restauração de jogos digitais frequentemente implica na edição de conteúdo para adequá-lo a novos softwares e hardwares. Mas a maioria dos jogos online são propriedade de empresas, que raramente autorizam qualquer tipo de reprodução ou modificação, mesmo para fins de preservação. Há também o aspecto comercial. A maioria desses jogos segue um de dois modelos de negócio. Ou cobram uma assinatura mensal, ou são gratuitos com microtransações. Esses jogos dependem de um volume constante de jogadores para gerar receita, e, para manter os jogadores engajados, as empresas fazem atualizações frequentes. Novos conteúdos são adicionados e conteúdos antigos são removidos permanentemente. Isso significa que um jogo nunca é realmente finalizado. É um produto vivo, em constante evolução. Como disse Patrick McIntyre, CEO do Instituto Nacional de Filme e Som da Austrália, videogames são um artefato cultural preeminente do nosso tempo, e colecioná-los e preservá-los é um campo ainda em desenvolvimento, que está crescendo além dos limites das instituições de hoje. A Carta da Unesco sobre a Preservação do Patrimônio Digital nos lembra que esse patrimônio é específico de uma cultura, mas potencialmente acessível a todas as pessoas do mundo. O legado digital da nossa era está em nossas mãos. Cabe a nós garantir que ele seja preservado, acessível e compreensível para todos, hoje e sempre.